Espera uns 2 segundinhos pra ficar fácil de cortar depois. Ah, não, tudo bem. Entendeu? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Ponto Com. Eu sou o apresentador, junto aqui ao meu amigo Felipe. E hoje nós estamos com um convidado para mais especial, o nosso prefeito aqui da nossa cidade de Açaí, Tuti Bom Tempo. Pô, calma, era pra fazer surpresa. Se bem que vai estar no título, né? Não vai Então, dar realmente. Mas isso corta depois. Tá, não precisa cortar não, vai direto. Admito que eu não esperava o terceiro programa já ser o prefeito da cidade. É um negócio bem bacana. Sim. Com certeza dá uma audiência bacana. Certo? Ah, tá tirando a foto ali. Ó, Olha lá. Mas vamos conversando aqui. meus paparazzi. Paparazzi. Caso o Cauã esqueceu, o nome dele é Cauã. Pô, já falei que é Cauã, né? Não, vamos prosseguir. Acho que o pessoal já deve ter conhecido a gente dos 2 primeiros programas. Com certeza. E eu acho que já conhece nosso convidado. Né? Pode se apresentar pro pessoal, dar um... falar à vontade. Olá, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, principalmente neste local, que é o podcast Jovem, um podcast que foi criado justamente para dar voz a vocês, que são alunos, que são pessoas do bem. E eu fico muito feliz de estar aqui, presente com vocês, e dizer que eu estou à disposição para as suas perguntas, esse bate-papo nosso aqui. Que perfeito. Isso é bom, né? Isso, Bom ter que maravilha. Convidado que... E que honra. É verdade, Nós estamos aqui com o prefeito. Pode começar, Felipe. Posso começar? Começa a nossa conversa. Me concede essa honra? Com certeza. Bom, acho que muita gente conhece a figura do Tuti prefeito, Tuti político, Tuti nas fotos, Tuti no Instagram, Tuti na TV, mas acho que nem todo mundo conhece a pessoa Tuti. Se você quiser se apresentar, falar o nome inteiro, um pouquinho do resuminho da vida, falar pessoal, Legal. sabe? Olha só, meu nome é Michel Ângelo Bom Tempo, conhecido popularmente por Tuti, um apelido que eu tenho, que minha mãe me deu. E sou uma pessoa casado, tenho 3 filhas, tenho 7 netos e vivo muito tranquilamente em Açaí, a cidade que eu amo, a cidade que eu tenho o maior orgulho, sabe? Estou como prefeito pelo 4º mandato já. Ou seja, eu sou apaixonado por Açaí, apaixonado pelo povo daqui e luto a cada dia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Que maravilha, prefeito. Prefeito, inclusive uma dúvida que eu sempre tive. Você tem alguma formação, prefeito? Não tenho formação nenhuma. Olha só, eu saí daqui de Açaí para fazer a escola industrial em Araçatuba. Escola de mecânica. Fiz 4 anos da escola de mecânica em período integral. Depois comecei a fazer a faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araçatuba também, num curso inovador na época, chamado Agrimensura, ou seja, Pontes e Estradas. Uhum. Fiz 2 anos e abandonei, montei a Jumbo e não tive como estudar mais, entendeu? Seguiu daí diante. Sim. Seguiu daí diante. Assim, eu falo por mim que quando eu nasci já existia a figura do Tuti. Já foi prefeito, tudo. E sempre ouvi sobre a Jumbo. Mas admito que demorei bastante para saber que a Jumbo era do Tuti. Eu também. Prefeito. Eu também. Eu Só demorei depois de pra saber. grande que eu fui saber. Que daí falaram, não, a empresa do Tuti. Eu falei, que empresa? A Jumbo. Falei, não é nada. Falei, rapaz, como é que foi esse processo de abrir uma empresa? Muitas pessoas falam que abrir empresa no Brasil é bem difícil. Bastante difícil. Bastante difícil. Olha só, quando eu fui estudar fora, quando voltei, resolvi montar a Jumbo. Isso em 1977. Você não tinha nem nascido já. E assim começou uma pequena empresa. Açaí era a capital mundial do algodão. Nós tínhamos 8 multinacionais aqui na cidade que beneficiavam o algodão. E eu, nessa ganância minha de trabalhar, de produzir, comecei fazendo manutenção nessas empresas de algodão aqui. Ou seja, quebrava uma máquina, eu ia lá, fazia as peças da máquina e reconstituía a máquina. Porque eram todos equipamentos importados e não tinha, na época, a importação no Brasil era muito difícil. Então, nós tínhamos que resolver o problema. E assim nasceu a Jumbo,
uma empresa que fazia manutenção nas algodoeiras de açaí. E com o passar do tempo, nós começamos a produzir as máquinas de algodão também para todo o Brasil. E nós continuamos assim, até a erradicação do algodão em nossa cidade, e automaticamente no Brasil todo também foi erradicado. E agora começou a nascer forte o algodão na região do Mato Grosso, né? Primavera do Leste, essa região aí que tem grandes plantações de algodão, mas diferente de açaí. Açaí tinha 53 mil habitantes na época, porque na época da safra haviam 50 mil pessoas do Nordeste para cá para colher algodão, e era muito rica a nossa cidade. Para vocês terem uma noção de tamanho, de grandeza, o Banco do Brasil, onde nós estamos hoje, a sede da prefeitura, tinha 153 funcionários lá. Hoje o banco parece que tem 8. A Açaí era a 17ª arrecadadora de ICMS do Estado. Ou seja, era uma gigante a Açaí. Com a erradicação do algodão, acabou tudo isso. E o êxodo rural foi muito grande também. E aí entraram as plantações mecanizadas, tipo soja, milho, trigo, né? E isso fez com que as cidades encolhessem, a arrecadação encolhesse, a distribuição de renda encolhesse muito. O algodão, todo mundo tinha dinheiro, porque você ia trabalhar, no fim do dia você já recebia. Aquilo que você colheu, você já recebia. Ou seja, então foi uma grande mudança para a cidade de Açaí, a erradicação do algodão. Uhum. Eu imagino que dentro da empresa deve ter sido difícil, ou pelo menos um período conturbado, quando acabou o algodão no açaí e teve que mudar, com certeza, as peças que vocês fabricaram, o que vocês faziam mudou. E aí a Jumbo saiu do algodão, era o programa do Proálcool, chamado na época, começou as usinas de álcool em toda a região, em todo o Brasil. E aí nós nos dedicamos a produzir peças para usinas de álcool. Com as dificuldades também financeiras das usinas, nós partimos para a indústria química e petroquímica. E estamos lutando até hoje. Hoje a Jumbo é uma das maiores fabricantes de equipamentos pesados do Brasil, né? Atuando bastante forte na indústria papeleira hoje. Olha só, prefeito, que bacana. Isso que eu achei que seria o forte dessa entrevista, que não somente a entrevista com o prefeito, nós estamos aqui aprendendo a história da nossa cidade, né? Eu mesmo já não sabia que essa aí já chegou a ter 53 mil habitantes. Eu quero elogiar vocês aqui, porque esse bate-papo é muito importante, porque só tem futuro quem guarda o passado, a nossa história. Nós precisamos, sabe? Eu fico muito triste de ver. Por exemplo, aqui onde nós estamos era uma biblioteca. Uhum. Uma biblioteca não, era um depósito de livros aqui. Onde os livros estavam aqui, mas ninguém usava os livros. Hoje nós temos que ter bibliotecas eletrônicas, né? Hoje todos nós temos uma biblioteca no bolso ou na nossa casa. E essa evolução faz parte da nossa vida. Só que nós não devemos esquecer o passado nosso, a história, a migração japonesa que desbravou Açaí inteiro, sabe? Da fazenda Três Barras até hoje Açaí. Então é bonito isso e é bonito esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu até quero enaltecer isso e dizer que vocês precisam trazer mais pessoas aqui para contar as suas histórias aqui, que é muito importante para toda a população. Saber quem é quem, saber o que fez, o que deixou de fazer, sabe? Eu acho muito salutar isso. Sim, prefeito. Imagino que também muitas pessoas vão ser motivadas a partir daqui. Esse é o nosso objetivo, ajudar as pessoas. Isso que vocês estão fazendo, eu sou muito fã disso. Você mostrar uma luz no fim do túnel para cada um, que todos nós que queremos fazer alguma coisa, a gente consegue fazer. Você precisa procurar os meios, né? Você tem muitas dificuldades para montar uma empresa, muitas dificuldades, muitas barreiras para vencer, mas tudo é possível, né? Nós temos milhões de exemplos aí de pessoas de sucesso, com
pequeno toque monta uma gigante hoje. Mas fala que às vezes só falta um empurrãozinho para começar, né? Normalmente tem muitas pessoas que têm ideia, têm o projeto, mas falta onde fazer. Falta como, por exemplo, alguém para apoiar, para chegar, não, vamos junto tentar fazer isso aqui dar certo. Aí que entra a boa vontade, né? Por exemplo, se você quer montar um negócio e você não tem apoio, a prefeitura está aí para isso. Esta secretaria que está aqui de Ciência, Tecnologia e Inovação está aqui para isso. O Igor é o secretário dessa pasta, ele está aqui para dar respaldo a todas as pessoas que querem montar o seu negócio. Né? E a prefeitura está atrás do Igor, juntamente com ele, para dar respaldo para isso. O problema eu diria para você, que é o medo, que é a primeira barreira que nós enfrentamos é o próprio medo de montar um negócio. E a segunda barreira é a coragem de encarar um novo negócio e montar esse negócio. O resto vai. Agora, a pessoa precisa se estruturar, precisa se planejar, precisa pensar. Não pode se atirar ao além, entendeu? A pessoa precisa pensar muito no que vai fazer. Ver as suas aptidões, ver aquilo que ela gosta, fazer aquilo que está na pessoa, sabe? Encontrar o seu brilho, né? Encontrar o seu brilho. Para fazer. O senhor já é o 4º mandato do senhor como prefeito. O primeiro e o segundo foram em? O primeiro eu comecei em 2005 até 2008, depois 2008 eu fui até 2012, depois eu estou no segundo mandato consecutivo agora, 2021 para cá. Então, 4 mandatos de 4 anos são 16, eu tenho 17 anos. Então, tem quase o tempo de prefeito que eu tenho de vida. Eu imagino que de 2002, 2005 para cá, acredito que mudou muito as coisas. Como que foi você ter 2 mandatos seguidos nessa época e agora voltar com um mundo totalmente diferente do que era? Foi uma adaptação muito grande? Teve muitas dificuldades? Ou, tipo assim, já sabia mais ou menos como é que se fazia as coisas? Inclusive, prefeito, eu quero linkar uma pergunta aqui para o Felipe, de como foi, antes dessa ordem cronológica, como você olhou para você e pensou, não, eu vou me candidatar para ser prefeito porque eu sinto isso, eu vejo isso. É boa. Então, isso chama aptidão. Sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre gostei de política. Mas a política tem o lado bom de você poder fazer, de poder ajudar, mas tem o lado ruim. Quando tem um ditado que diz, na política você entra pelos amigos e você não sai pelos inimigos. E tem o lado das dificuldades, que você começa um projeto de longo prazo e você sai da prefeitura. Entra um outro prefeito, ele não quer que aquele projeto continue, porque não foi ele que começou, entendeu? Então, o mal da política é esse, a falta de sequências de bons prefeitos para que deem continuidade aos projetos existentes. Isso, para mim, é o maior pecado que existe na política, das pessoas não levarem um planejamento de longo prazo a sério, como estamos fazendo. Estamos transformando a nossa cidade numa cidade tipicamente nipônica, né? Preservando a nossa cultura e dando andamento. Por exemplo, a Avenida Rio de Janeiro se transformou. Agora, nós estamos na Rua Presidente Kennedy, ligando 2 pontos turísticos da cidade. Estamos preparando essa rua também, do Castelo até a Açaí Gastronomia. Ou seja, é assim que se faz crescimento da cidade. A Irene Yamamoto montou a Açaí Gastronomia e nós, atrás dela, dando suporte de embelezamento daquela rua para que as pessoas tenham mais prazer de ir até ali. Que legal. Acredito que com certeza ainda tem muitos planos do que fazer. A gente está em 2025, a eleição está chegando aí logo logo. Como que por exemplo, o final de um mandato? Porque, por exemplo, no mandato passado,
você ia concorrer à eleição de novo. Então, tem esse pensamento de como que eu vou me controlar, o que eu vou me regrar para mim poder concorrer de novo bem, não atrapalhar o que eu estou fazendo com o que eu quero fazer depois. Ou, por exemplo, agora está chegando o final de uma sequência de mandatos, tem que ficar 4 anos sem tentar de novo. Como que eu vou deixar minha marca aqui para depois ou tentar de novo ou pensar em parar? E assim, prefeito... Ótima pergunta. Não, nossa, essa pergunta aqui até eu. Mas também linkando com a pergunta, gosto bastante de linkar com as perguntas do Felipe. Linkando com a pergunta, prefeito, você acha que toda a marca que você deixou, principalmente com a sua equipe, prefeito, você acha que todos esses projetos, com a força de tudo que a bagagem que você deixou aqui, você acha que a partir da sua equipe é possível continuar essa bagagem? Sim, é possível se o próximo prefeito que assumir o município encarar a realidade nossa, que é de continuar um processo planejado. O grande problema é esse, que eles nunca querem, quem te sucede não quer seguir aquilo que você planejou, quer seguir o planejamento dele. E isso tem um delay muito grande, porque você começar as coisas do zero é muito difícil. Tá? Então, quando você... vou dar um exemplo para você de sucesso. O Igor foi contratado por um chamamento público, pela primeira vez no Brasil. Foi feito isso em Açaí. A Açaí é pioneira nisso. Fizemos agora com um secretário de turismo também. Mas o Igor foi contratado e a primeira missão dele, que eu dei a ele, foi a integração das escolas. Ou seja, aqui nós tínhamos o CEP, que nós estamos aqui, nós tínhamos o Carrão, nós temos o Barão, nós temos a Escola Valerian e nós temos mais 11 escolas municipais. E que cada um falava uma linguagem. Hoje, o Igor integrou isso daí, e hoje nós falamos a mesma linguagem nas escolas municipais e estaduais, e olha o crescimento que nós estamos tendo, olha o ganho que nós estamos tendo, tanto de startup como de participação a nível brasileira, eu diria. Vocês estiveram agora vencendo um hackathon em Londrina muito bacana no Sebrae, eu acompanhei isso. E é isso. Ou seja, você tem que ter... Você fez uma pergunta muito importante. Você tem que ter a oportunidade de mostrar quem você é. E através desse conhecimento, desse brilho que você descobriu em você, você tem que tocar para frente. Nós não podemos parar. O tempo é muito precioso para nós. Se eu tenho aptidão de fazer um negócio, eu tenho que partir para cima dele. Eu tenho que partir, não é o negócio vir em cima de mim, entendeu? A iniciativa é da pessoa. E eu dou muito valor nisso. O hackathon que vocês participaram, eu fiquei encantado de ver, e mais ainda por Açaí ganhar, sabe? E é isso, a luta do dia a dia, o trabalho feito na prefeitura. Por exemplo, nós estamos com 43 obras em andamento. Se eu perguntar para 99% da população, ninguém sabe. Por quê? Porque os meios de comunicação que nós temos é muito ruim, sabe? Eu só posso comunicar via site da prefeitura e as repetições, as republicações do site da prefeitura. E as pessoas não fazem isso, sabe? Então, esse é um grande erro que nós temos aqui no município. Eu pessoalmente vejo, a maior dificuldade que nós temos hoje é conectividade. As pessoas têm um bom smartphone, têm uma boa rede, têm uma boa internet, sabe, para poder se multiplicar. E esse é o grande desafio. Nós estamos na era globalizada, na era do GPS. Hoje as máquinas são autônomas, sabe? Não preciso mais motorista para trator, motorista para colheitadeiras, eu não preciso mais hoje. Desde que eu tenha uma Starlink ou tenha um suporte, como você falou, de qualidade.
Então, nós estamos vivendo num mundo mais acelerado do que o mundo está nos oferecendo, sabe? As máquinas autônomas estão aí e eu não posso usar, porque eu não tenho conectividade para que essa máquina funcione via Global System, entendeu? Sim, não, mas é verdade. Muitas das vezes parece que nós estamos 10 passos atrás. Né? Não, mas pelo contrário. Toda vez. Pelo contrário, nós estamos 10 passos à frente. Nós estamos à frente, nós estamos absorvendo essas tecnologias. O que está nos faltando é condição financeira de você contratar um link da Starlink para você ter na sua propriedade ou ter na sua máquina, para que a sua máquina se automovimente sozinha. Você está entendendo? Não é nós que estamos atrasados, nós não temos condições para continuar de alcançar o que o mundo está nos oferecendo. Então, eu debato isso em todos os podcasts que eu vou, em todo lugar, eu bato na tecla o seguinte: o maior problema nosso é conectividade. Eu tenho que ter internet aqui agora, não tenho, é ruim a internet aqui. Se eu for numa escola, determinado lugar não funciona, eu saio fora da cidade, eu já não tenho mais conectividade. Como é que nós nos relacionamos, como que nós conversamos se eu não tenho o meio de comunicação? Então, esse é o grande desafio que eu já falei para o governador, para todos os que eu converso, que nós temos que fazer com que o grande guarda-chuva dos GPS nos cubram, mas em totalidade. Sabe? Hoje eu vi uma notícia, por exemplo, do Elon Musk, dizendo que ele está liberando a Starlink para todos os proprietários de iPhone. Quer dizer, você não vai mais precisar ter uma Vivo, uma Claro, você vai conectar no satélite dele. Ele tem 5.400 satélites ao nosso redor. E isso vai ser uma maravilha, mas isso tem um preço. Tá? E esse preço que nós não temos como pagar. Esse jogo político, ele existe dentro de empresa, dentro de prefeitura, com certeza dentro de prefeitura. Como que é a conversa dentro da prefeitura? Tipo assim, você com os seus funcionários, você com os seus secretários. Por exemplo, chega o prefeito de Biporã para cá. Aí ele vem para visitar açaí, vem para conversar. Como é que é essa conversa dentro da prefeitura? Porque eu, particularmente, nunca vi uma reunião de prefeitos. Eu só imagino como é que é. Mas é muito bacana. Essa pergunta sua é muito bacana. Nós, prefeitos, nós temos uma troca de informação muito grande. Quer dizer, nós mostramos aquilo que a gente tem de bom e também buscamos aquilo que outros têm de bom para implementar em nossa cidade também. Vou dar um exemplo para você, que eu dou esse exemplo em qualquer lugar que eu vou. Vocês não chegaram a pegar as mães de vocês, ir num posto de saúde e ficar às 2, 3 horas da manhã para pegar uma senha para ser atendido às 8, 9 horas da manhã no médico. Vocês não pegaram isso. Hoje, em Açaí, a mãe de vocês, se quiser ser atendida, ela liga pelo WhatsApp no posto de saúde, agenda com o médico que ela quer, o dia que ela quer e a hora que ela quer. Isso é uma grande evolução. Quer dizer, não tem mais fila da madrugada que as mães tanto sofriam. Outra coisa bacana que criamos, eu não sei se vocês viram umas motocicletas elétricas na cidade. Da saúde. Vocês até ajudaram a montar aqui ela. Então, aquilo é outro grande case de sucesso. Ou seja, a pessoa vai no posto de saúde, faz a sua consulta, o médico prescreve o remédio, a agente de saúde que atende essa região pega uma cópia disso daí, vai no posto central, prepara o pacote de remédios e no dia seguinte leva na casa da pessoa. Isso é inédito. Londrina está nos copiando, Curitiba está nos copiando. Ou seja, eu estou dando alguns exemplos para vocês de conversa de prefeito, que é sempre fazer o melhor, sabe?
eu não posso generalizar. Tem prefeito que não está nem aí com a população, mas na grande maioria, você citou, por exemplo, Ibiporã, o Zé Maria é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que eu admiro, um lutador, acorda cedo, vai dormir tarde, ou seja, a vida dele também é como a minha, é buscar boas maneiras para implementar na cidade. Uhum. Inclusive, eu estava até pensando em como que eu ia chamar ele para vir para cá, acho que eu já até tive uma ideia já. Como que eu vou chamar o prefeito da cidade para vir para cá. Mas isso nós vamos ver depois. Como é que eu posso dizer? O Açaí foi considerado uma das cidades inteligentes. Sim. No top cidade inteligente do mundo. Isso foi uma coisa inédita. Quando você normalmente pensava... Eu, por exemplo, nem sabia que existia esse ranking antes de Açaí ser uma. Quando eu pensava em cidade inteligente, cidade do futuro, era o quê? Nova York. Simpsons, Nova York. Se for pensar aqui no Brasil, Curitiba, São Paulo, alguma grande capital, como que foi trazer essa visibilidade para Açaí? Porque Açaí é uma cidade pequena. Tem quantos? 16 mil habitantes, mais ou menos? 15, 16 mil habitantes. De acordo com o censo. E prefeito, assim, o que o senhor julga que tornou Açaí uma cidade inteligente? Porque é muito fácil responder. Vocês jovens, essa é a verdade. Ser uma cidade inteligente não é ser diferente das pessoas. É ter boas maneiras. Por exemplo, Açaí ganhou o prêmio da pré-escola ao primeiro emprego. O prêmio nacional do SEBRAE, a entidade mais importante e séria que nós temos no Brasil hoje é o SEBRAE. Uma empresa independente, não tem conotação política nenhuma, nem governamental, uma empresa privada. Nós ganhamos esse prêmio. E aí as pessoas falam, mas como que ganhou esse prêmio? Você já reparou que em Açaí, por exemplo, na escola Pingo de Gente, você tem crianças de 3 a 5 anos. Você fala inglês? Mais ou menos? Nível intermediário. Intermediário. Então, olha só. Se você tivesse de 3 a 5 anos estudando hoje na escola Pingo de Gente, você sairia dali muito melhor do que você saiu da tua escola, porque ali nós temos uma parceria com a UEL, onde nós ensinamos inglês para as crianças. Na Maria Mitico, na Princesa Isabel, nós temos outro case de sucesso. Nós ensinamos aquilo que era para ter sido feito há muitos anos atrás. Continuar a língua japonesa em nossa cidade, que é a nossa matriz é o japonês. Os nossos fundadores são japoneses. Nós deveríamos estar falando japonês também. Então, isso quer dizer uma cidade diferente. Isso que eu citei para você do remédio em casa, da consulta via WhatsApp, nós não inventamos nada. Não é ser inteligente, não é inventar, é pôr robô aqui, pôr robô ali, é fazer boas práticas que dão qualidade de vida para as pessoas. O ICF, o Fórum Internacional, ele está sediado em Nova York com pessoas de altíssimo nível que veem essas boas maneiras que cidades aplicam para a melhoria do cidadão de cada cidade. É isso que é feito. Sabe? Você lança um projeto, por exemplo, agora nós vamos lançar, estava conversando com o Igor agora, 2 projetos nós vamos lançar a nível nacional para concorrer ao prêmio do SEBRAE novamente esse ano, 2025. Então, essas boas práticas da gestão pública que fazem com que Açaí seja uma cidade inteligente. Sabe? É o comportamento dos alunos, é o comportamento das escolas, o comportamento dos pais, das mães, o comportamento de trânsito, o comportamento educacional em geral é isso. E nós adotamos a educação como o passo principal para a mudança das pessoas. E eu tenho certeza que nós vamos ter muito sucesso disso a longo prazo. Eu digo para você que o maior projeto meu hoje em Açaí é a usina fotovoltaica que eu estou construindo ali do lado do cemitério, que vai dar
iluminação pública e custo dos prédios públicos, tudo gratuito por um investimento que eu resolvi fazer. Mas nós temos um ditado que diz que de obra em obra, açaí se renova. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas Eu só ouvi como li várias placas aqui de açaí. Só que o meu maior projeto é a educação. Então, o maior projeto é o legado que nós vamos deixar de vocês, jovens, para as suas famílias. Sabe? Vocês estão, de uma maneira assim, muito abrangente, vocês estão se portando, não como jovens, vocês estão se portando como adultos já. Vocês já adquiriram essas maneiras de se portar, de se comportar, entendeu? E é isso que nós estamos fazendo, criando oportunidades. Eu acho que esse é o case de sucesso. Sim, prefeito. Inclusive, eu admiro muito. O prefeito falou sobre o inglês. Hoje, agora que eu tô vendo quanto o inglês é importante em tudo que é lugar. Eu falo assim, intermediário, mas tá ali entre básico e intermediário. Eu imagino o quanto de... Eu teria, se desde os 3 anos de idade, eu estaria estudando. Então, o tamanho oportunidade... Você seria um nativo. Você falaria fluentemente. E é isso que nós queremos fazer. É que hoje nós temos só no Pingo de Gente o inglês. Mas nós temos que calcar a criança que vai sair dali com 5 anos, ela vai entrar em outra escola, que não tem inglês ainda, mas terá. Esse é o nosso projeto de crescimento. Só que no Pingo de Gente são crianças. Eles estão deixando de ser crianças e indo para outras escolas. E a ideia é que nós possamos atingir até o Estado com o inglês ativo mesmo. Uhum. Dentro desses projetos da prefeitura que a gente tem hoje, um que eu ouvi falar que eu achei muito bacana foi o tal do transporte universitário. O senhor podia comentar um pouco sobre como que está essa questão na cidade? Nós temos 2 projetos de transporte universitário. Um chamado Passaporte Estudantil, onde vai ser classificado pessoas que não têm condição financeira de sequer se locomover para Londrina, e o município vai pagar a universidade e vai dar o transporte para essa pessoa também. Esse é para um tipo de público. O outro é o transporte universitário, que nós vamos começar a fazer a curtíssimo prazo, já estão fazendo chamamento público aí também de empresas de ônibus, que nós vamos pagar esse custo também para que o aluno possa sair daqui de Açaí, estudar em Londrina ou em Cornélio, custeado pelo município. Sim, uma ideia bem bacana, né? A gente conversou com o Aislan, no primeiro episódio nosso foi com o nosso diretor Aislan. Ele falou que tudo se transforma pela educação. Que a educação é a base de tudo. E eu acho que é realmente verdade. A prefeitura, ela teoricamente, ela não teria ligação com escolas estaduais. Por exemplo, ela não teria ligação com o Barão, ligação com o CEP, ligação com o Carrão. Só que a gente vê hoje muita prefeitura dentro das escolas. Esse foi o case de sucesso da secretaria aqui. E eu queria até corrigir você, melhorar o que você falou. Sim. A educação transforma. Mas a educação transforma homens e mulheres. E homens e mulheres transformam o mundo. Sim. Prefeito, inclusive, o Felipe comentou sobre o passaporte. Dentre tantos outros projetos que estão acontecendo, eu imagino que a ponta da vez é o Gov Açaí. Gov Açaí. Com certeza. Isso nos atrasou um pouquinho pela implementação do Gov Açaí. Nós precisamos dar respaldo à sociedade em si, quem nós estamos ajudando, por que nós estamos ajudando. Nós temos o Ministério Público também que acompanha nós temos o Tribunal de Contas que nos acompanha, e nós temos que justificar todos os investimentos feitos pelo município, o porquê estamos fazendo. Então, o Gov Açaí está um pouquinho atrasado, já devia estar rodando para que nós possamos conhecer quem está usando, o que está usando, o quanto está usando. O Gov Açaí vai ser um documento muito importante para que nós conhecemos
possamos conhecer os nossos cidadãos. Tá? Quem pega remédio, quem atende, que médico, quem usa o transporte cidadão, quem usa o transporte universitário, entendeu? Nós precisamos conhecer as pessoas. E não pode ser no blá, 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 como era antigamente. Vamos levar que fulano é filho de fulano. Não, nós não fazemos isso. Nós fazemos política séria, política pura mesmo. Com certeza. Uma pergunta que eu fiz, que nós fizemos para o Eisner quando ele veio aqui, foi como que mudou a sua visão de quando você era aluno para quando você era diretor? Agora, reformulando, como que mudou a sua visão de quando você era cidadão para de quando você virou político e prefeito? Então, meu grande sonho era poder ajudar pessoas. Isso ainda é meu sonho. E a única maneira que você consegue ajudar pessoas fora religião, fora escolas, é através da política. E eu sempre tive esse sonho de transformar a nossa cidade. Nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aqui, e tudo que eu tenho está aqui. E eu me sinto um pouco dono de Açaí também. Um pedacinho de Açaí também é meu, porque eu dedico o meu trabalho, a minha vida, a minha família toda aqui em Açaí. Então, eu acho que a ideia de querer fazer é o que impulsiona uma pessoa a se envolver na política. Sim. Acredito que problema deva ter bastante na política. Acredito que receba mais problemas do que soluções, né? Então, é bacana que a pessoa que entra na política tenha realmente esse pensamento de eu estou entrando por um motivo. Tem um motivo para estar aqui. Eu não estou aqui à toa, não estou aqui por dinheiro. Estou aqui para fazer alguma coisa. Não, se você pensar em política para ganhar dinheiro, você vai morrer de fome, porque você não ganha nada, sabe? Imagino que as soluções sejam maiores do que os problemas. Né? Que o Felipe falou que tem mais problemas que soluções. É igual o prefeito falou, quando nós encontramos nosso brilho, e onde que nós quer que estejamos, estamos fazendo nosso propósito. Olha, só um outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui, de coisa simples. Nós começamos a notar que as pessoas tinham muita dificuldade para enxergar. Nós começamos com um programa da saúde municipal, estendemos para o Estado também, e agora o Estado está nos copiando, como tudo que ele faz é copiar também, como nós também copiamos boas maneiras de outras cidades e do Estado também, principalmente o Estado de São Paulo é bem mais evoluído. Nós começamos contratando optometrista para ver a visão das pessoas aqui. Para vocês terem uma ideia, só nos colégios estaduais e municipais foram 460 óculos doados pelo município para pessoas que estavam com problema de visão e não sabiam. Tá? Nós tivemos um caso assim até que me chamou muita atenção aqui na APAI, nós atendemos a APAI também, de uma jovem com 21 graus do óculos dela, que ela nunca enxergou. Quando eu dei o óculos para ela, eu pessoalmente fui levar o óculos para ela me viu assim e começou a chorar. Então, são coisas muito gratificantes. Com certeza. Como que é você ser prefeito e receber um pedido de uma pessoa? Porque, por exemplo, hoje você pode fazer muito mais do que você podia, sei lá, 50 anos atrás, para poder ajudar as pessoas. Eu recebi um pedido hoje de uma pessoa para me fazer isso. Como que eu vou pensar nisso, calcular, estruturar? Eu converso com alguém para ver o que eles acham primeiro, eu monto uma estrutura. Muito pertinente a sua pergunta. A prefeitura é dividida em vários setores. O setor de assistência social, que atende as pessoas com maior vulnerabilidade, e nós temos os outros departamentos, educação, cultura, obras, aqui a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e cada um tem a sua organização. Por exemplo, se você me perguntar assim, eu recebi uma senhora hoje necessitada, precisando de uma cesta básica, automaticamente ela é direcionada para assistência social. Olha, eu recebi uma família que veio de São Paulo morar aqui em Açaí, tem 2 filhos pequenos que precisam ser matriculados nas escolas.
imediatamente nós disparamos para a Secretaria de Educação e colocamos essas 2 crianças na escola, de acordo com o georreferenciamento dela, onde ela mora. Entendeu? Então, tudo é feito assim. A prefeitura é uma grande máquina pública, muito bem estruturada, só que trabalha dentro de leis. Sim. Nós não podemos fazer tudo aquilo que o cidadão pede para fazer. Nós temos que atender à lei. O que eu posso, o que eu não posso fazer. Eu também não posso fazer tudo. Acredito que muitas coisas que queiram ser feitas esbarram em alguma lei, daí já não dá para fazer. Exato. Com certeza. Exato. Por exemplo, uma entidade religiosa que é um ônibus para levar os seus fiéis visitar uma outra igreja. Isso é o primeiro ato que eu não posso fazer. Eu não posso ajudar entidades religiosas. Só estou dando um exemplo para vocês aqui. Mas eu observo que o prefeito também faz grandes coisas. Um exemplo disso é o Cauã, ali de cima. Ele é servidor público, né, prefeito? Com 19 anos. E a idade mínima, se eu não me engano, é 21. Era prefeito. 21, nós mudamos a lei, porque nós, como vocês, nós estamos encontrando muitos gêniozinhos aqui, na idade de vocês, que não podiam ser contratados pelo município por falta de idade. Eu achei isso um grande absurdo e mudei a lei de 21 anos para 19 anos, para 18 anos. Sim. Para você mudar uma lei, por exemplo, o prefeito ele tem que entrar em acordo com quem está dentro da prefeitura também. No caso, os vereadores. As leis, no caso, não fazem parte do executivo. Sim. A minha função de prefeito é executivo. O legislativo fazem as leis. Só que eu posso formular uma lei e pedir para eles, mandar para a Câmara de Vereadores para que eles apreciem e, se tiverem de comum acordo, aprovar ou reprovar aquela lei. Como que é essa conversa com os vereadores? Porque é uma operação conjunta, vereadores e prefeito, para mandar a cidade para frente. Como que é, por exemplo, cheguei com um projeto que tem 15 vereadores que apoiam e 16 que não apoiam. Como é que eu vou tentar melhorar? Eu tenho um costume de toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, se vocês forem na prefeitura, os vereadores que me dão sustentabilidade estão lá comigo reunidos, onde eu passo todo o meu planejamento para eles durante a semana. Ou seja, os vereadores que me dão sustentabilidade, eles vão para a Câmara de Vereadores sabendo aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer na cidade. Esse é o mecanismo de interlocução nosso. Bom, prefeito, a gente separou 4 perguntinhas aqui, Felipe. Podemos ir? Cedo, calma. Tá muito cedo? Peraí que eu tenho mais uma pergunta que o pessoal me perguntou. Peraí. Tudo bem. Umas pessoas... Quando eu falei, pessoal, eu vou entrevistar o prefeito, eles falaram, rapaz, o prefeito. Nossa, mas é verdade, veio um monte, né? Quando a gente fala assim, a pessoa fala, o prefeito... Mas eu queria que vocês entendessem que o prefeito é um cidadão comum, como qualquer outro. O problema do prefeito são as atribuições e as responsabilidades que ele tem. Viu? Sim. Nós somos pessoas iguais. Viu? Com certeza. Uma pergunta essa é minha mesmo, que eu queria perguntar. Como é que é concorrer uma eleição? Porque eu imagino que deva ser um cansaço extremo. Você pensar em como que eu vou fazer isso, como que eu vou me portar, como que eu vou apresentar o que eu quero fazer de bem. Como que é você preparar, concorrer e vencer uma eleição? Então, aí entra as redes sociais que eu falo. A grande dificuldade seria muito mais fácil concorrer a uma eleição se você tivesse um canal de comunicação e você pudesse explanar as suas vontades. E o porquê você quer ser candidato. Mas nós não temos isso. Os canais hoje atingem, no máximo, 3% da população, devido às dificuldades que as pessoas têm de conectividade. Mas uma eleição, respondendo a sua pergunta, é muito difícil, porque você luta junto com a população para conquistar o voto das famílias. Ao mesmo tempo, você tem concorrentes denigrindo a sua imagem e muitas vezes inventando histórias suas e denigrindo a imagem
para tentar conquistar o voto. Então, é uma luta como qualquer outra, um vestibular, uma busca de um bom emprego. A luta é exatamente a mesma. Sim. Cada um luta com as armas que tem. E assim, prefeito, nessa luta você já viu muitos concorrentes, assim, por parte, fazendo coisas que não são éticas, assim, por assim dizer. Isso entraram é o que mais muito. tem na política. Mais tem. Principalmente agora, com a mídia eletrônica, os fake news, as invenções. Agora, mais ainda, com a IA, você coloca a voz, você falando a sua voz, falando coisas absurdas de você mesmo, sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado a partir de agora, porque a IA veio e vai ficar, não é uma coisa passageira. Ela veio para nos ajudar, ela não veio tomar o nosso lugar. Quem vai tomar o nosso lugar é a incompetência, sabe? Então, eu penso assim, a IA veio para nos ajudar a crescer muito mais. Com certeza. O senhor acha que a política hoje é mais difícil do que era 15 anos atrás? Com certeza. Mais difícil, mais suja, mais agressiva pela IA e pelos fake news. Você vê aí, você abre o Facebook, você abre o Instagram, você vê cada absurdo aí que não existe nem... Se existir outro planeta habitável, não existe o que nós estamos vendo aqui. Olha essa guerra que nós estamos com os Estados Unidos, um absurdo, uma guerra que está prejudicando milhões de pessoas e nós temos que conviver pelo mau comportamento de um presidente ou um mau comportamento de 2 presidentes. Sim. Eu acho que o ego tem que ser deixado de lado na política e nós temos que agir com a razão e não com a emoção. O que está destruindo o Brasil hoje, todos nós, é a emoção de cada um. Com certeza. Perfeito. E, prefeito, como que você enfrentou todas essas coisas de ruins que vieram de outros partidos? Eu imagino que tem até hoje, né? Muito. Não, já acabou a eleição, mas eu imagino que sempre vai continuar. Como que você enfrenta, como você lida? Eu tenho uma filosofia de vida minha que eu aprendi com meu pai e minha mãe, que foram professores também, de nunca responder a um ataque, sabe? Então, você pode ver em todas as redes sociais pessoas denigrindo a minha imagem, falando mal de mim, da minha família, do meu comportamento, da prefeitura, mas você nunca viu tu te responder isso. Então, eu acho que a verdade combate qualquer maldade feita pelo ser humano. A verdade Com é sempre a certeza. melhor resposta, né? Sempre. Dentro da prefeitura, o senhor é prefeito, o senhor responde ao governador do estado. Como que é essa relação da cidade com o Começa estado? assim, o prefeito responde à Câmara de Vereadores, Sim. tá? Depois responde ao regimento interno do município. Nós temos um regimento interno que rege o executivo, como a Câmara também tem o regimento interno que rege a Câmara de Vereadores. E aí nós temos as secretarias de Estado, que nós trabalhamos com os secretários em busca de recursos. Nós temos também os deputados estaduais e federais. Nos estaduais, a grande liderança é o governador, qual eu tenho o maior respeito e admiração. E nos deputados federais, o representante maior é o presidente da República. Sim. Eu acredito que quando a cidade vai fazer alguma coisa muito, muito grande, normalmente você tem que passar por esse processo de conversar com as pessoas. Buscar recursos. Dinheiro, buscar embasamento para que o seu projeto dê certo. Passe para frente. Como que, por exemplo, eu, prefeito, eu e os meus vereadores, a minha cidade, temos o projeto, por exemplo, construir um estádio para fazer show na minha cidade. Certo. Como que eu vou fazer esse projeto ir para frente? Eu vou na Secretaria da Cultura, eu vou direto para o governador, eu converso com quem para poder fazer isso? Então, por exemplo, você tem que ver a lógica da coisa. Como é que eu posso construir um estádio em Açaí para 60 mil habitantes, sendo que nós temos 15 mil? Sem condições. Fora no normal. Primeiro, nós precisamos
fazer projetos que atendam às necessidades da população, não é necessidades do prefeito. Sabe? Eu gostaria de ter o Maracanã em Açaí, mas é impossível, né? E aí você vai atrás dos seus deputados que te representam, tanto estaduais como federais, para te consiga verbas para que você possa tocar para frente esse projeto. Tá? Então é mais uma ação conjunta, né? Dentro da cidade, Sempre. dentro do Estado. A política é de mãos dadas com o Estado e com a União. Sim. Vereadores, estados e União. Vereadores, também nós temos o judiciário também, que é um outro setor muito importante para nós. Com certeza. Tem mais alguma questão? Bom, tive tantas dúvidas sanadas. Você tem, Felipe? tamanhas eu dúvidas sanadas? acho que depois das perguntas fixas, talvez surja mais alguma. Mas sim. Vai matutando. Vai pensando, vai calculando. Então, prefeito, a gente separou 4 perguntas aqui. A gente faz para todos os nossos participantes ao final do nosso programa. E gostaríamos muito de fazer para você. A primeira pergunta é: qual que foi o evento que mais marcou a sua vida e um grande arrependimento? Não precisa ser o maior, mas um grande arrependimento que você teve na sua vida, assim, para compartilhar para nós. Às vezes alguém tá tendo esse mesmo situação, e como você lidou. E o maior evento, aquele evento que mais marcou, você pensa, não, esse daqui marcou a minha vida. Esse é o meu legado. Olha, o que mais marcou na minha vida foi o nascimento das minhas filhas, sabe? Isso marcou muito e me deu um outro patamar de vida para mim, sabe? Eu acho que quando você constitui uma família e faz isso progredir, eu acho que é um grande evento para nós. Frustrações que eu tive na vida política foram de pessoas que estavam do meu lado e que chegaram a me trair alguma vez. Você confiar na pessoa e a pessoa te trair, né? Com posturas não legais, sabe? Isso é a maior decepção que eu vejo na política, né? Você ter pessoas ao seu lado trabalhando contra você, sabe? Verdade, isso é verdade. A segunda pergunta: o senhor ainda carrega alguma dúvida, um questionamento que você se faz, alguma dúvida que você tem sobre o futuro, sobre a vida, sobre você? Ainda carrega alguma coisa disso? Sim, eu carrego, por exemplo, uma dúvida que eu acho que todo ser humano carrega. Quando eu vou embora? Sabe? É uma dificuldade. Então, esse é o grande enigma da vida. Estou aqui hoje trabalhando, consciente, sadio, produzindo, alegre, feliz, mas até quando? Sabe? Eu acho que esse é o enigma da vida. Por isso nós nunca sabemos quando vamos. Verdade. E assim, prefeito, daqui a 20 anos, como você se vê? Eu me vejo um velhinho fazendo jardim, adoro plantas, adoro flores, fazendo jardim, ajudando as pessoas, podendo fazer alguma coisa, como voluntário, por exemplo, no Hospital do Câncer. Eu me vejo assim. Daqui a 20 anos. É bastante tempo. Bastante 20 anos. Eu nem vivi 20 anos ainda. Então. Ainda falta um pouco ainda. O senhor já tocou nesse ponto, e a quarta pergunta é sobre isso. Todos nós vamos morrer algum dia. Qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar? Porque com certeza esse programa vai durar mais do que a gente. Essa gravação vai ficar para posteridade. Qual é a mensagem, sua última frase, sua última pensamento? A mensagem que eu diria para vocês jovens é: estudem, nunca parem de estudar e tirem da vida de vocês fazer o mal. Se você não consegue fazer o bem, não faça o mal, sabe? Porque a conta vem. Uma hora a conta chega. Vem a colheita. Uma hora chega o que você planta. Eu acho que é isso, né? Imagino que foi um grande .com que tivemos aqui.
Foi maravilhosa a conversa, prefeito. Agradecemos muito, de coração. Um dia você falou para mim que gosta muito, que nós falamos Deus abençoe para você. Então, Deus te abençoe muito, prefeito, por estarmos aqui nesse dia. Quer falar alguma coisinha, Felipe? Eu acho que é isso, né? Um programa que vai sempre crescendo, a gente vai sempre tentando melhorar, trazendo mais pessoas de outros pontos de vista, de outros lugares. E é bacana ver que existe essa relação intrínseca entre a prefeitura e a cidade. A prefeitura não é um órgão separado da cidade, eles são uma coisa só. Então é bacana ver que existem pessoas que querem fazer o bem, que tentam fazer ele. Eu queria fazer um pedido para vocês aqui. Continuem assim, convidando pessoas de todos os níveis, de todas as etnias, de todas as classes, para virem aqui, poder falar com vocês, poder ser entrevistados por vocês, porque a população precisa disso, precisa de oportunidade, muitas vezes para falar e muitas vezes para ouvir. Com certeza. Com toda certeza. Agora na câmera geral. Abriu a câmera? Abriu? Para passar os recados finais, vamos deixar o convidado. A gente começou, ele começa agora, né? Passa o seu recado final pro pessoal da cidade, pro pessoal que está assistindo. E redes sociais, se eu quiser passar. Você que está nos assistindo agora, esse podcast é muito importante para todos nós. Então, se você tem uma ideia, você tem uma vontade, venha até aqui a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vem aqui, você pode se surpreender com as coisas que verá aqui. E participar com esses jovens aqui é um momento de grande valia para toda a comunidade açaiense. Muito bom. Você quer passar um recado? Passo. Pessoal, eu gostaria muito de passar um pensamento a vocês. Nesse podcast, conhecemos várias coisas e aprendemos muitas coisas também. Mas o que eu peguei para mim e gostaria que vocês pegassem para vocês também é que não tenham medo. Façam o que está o brilho de vocês, porque eu acredito que Deus colocou o brilho em cada um. E sigam esse brilho, porque o que diferencia os bons dos melhores, que os bons eles são bons, mas os melhores fazem aquilo com paixão. Deus abençoe muito vocês. Muito bom. Fico até meio sem o que falar agora, né? Mas tá bom. Gente, esse foi o terceiro? Foi o terceiro. Terceiro programa. Então, obrigado pela atenção. Esse foi o nosso terceiro.com. Vai sair daqui a algum dia, é complicado, que eles já vão estar vendo gravado, né? Deixa. Vai sair e vocês vão ver. Obrigado.